Acho que a essa altura, todo mundo já sabe o que é um vídeo de iceberg. É um vídeo com camadas de curiosidades. Quanto mais fundo no iceberg, mais medonhas e perturbadoras são as curiosidades. Hoje decidi juntar um panelaço das curiosidades da teoria da Gini e vou fazer um iceberg geladinho pra vocês. Vou tentar pontuar todos os segredos sobre a teoria. E se este vídeo tiver uma boa receptividade, farei futuramente um iceberg da teoria dos Vingadores. Bora pro vídeo, cambada. Sim, era pro pai de Kakaroto voltar à vida. Na ideia original, Bardock voltaria na saga Saiyajin e ajudaria contra Nappa e Vegeta, mas essa ideia caiu por terra, depois de eu ver a quantidade de teorias em que o Bardock era o protagonista, sendo que se eu fosse reviver ele, Gini teria que dividir o protagonismo com ele. Por isso essa ideia foi descartada, pois eu queria uma teoria onde Gini fosse a protagonista, onde eu mostrasse um arco de superação de uma Saiyajin que nem poder de luta tinha, e trazendo o pai de Kakaroto de volta. Esse arco não poderia ser feito. Como Bardock teria voltado à vida, Nappa não deveria continuar na teoria, mesmo porque, na época de lançamento da saga Saiyajin da teoria da Gini, eu estava fazendo outra teoria, onde o Nappa ainda estava vivo depois da saga Saiyajin, mas quando eu descartei a ideia do Bardock, eu percebi um potencial do Nappa como um futuro interesse amoroso pra Gini. Fora que isso ajudaria muito ela a superar seus traumas, talvez tenha sido a pior escolha da minha vida, pois depois disso, foi tudo ladeira abaixo graças a ele. Dragon Ball clássico inteiro só durou 2 episódios na teoria. Isso se deve pelo fato de que na época de produção da teoria, eu não conhecia muito bem a história de Dragon Ball clássico, eu só havia assistido Dragon Ball Z mesmo. Por isso eu decidi fazer a saga de Dragon Ball clássico o mais corrido possível, pulando eventos importantes que eu deveria ter abordado melhor, que com certeza faria a diferença na teoria, mas agora já foi. Se algum dia houver um reboot da teoria, vou explorar melhor a história do clássico. Eu nunca abordei romance nas minhas teorias, por medo das pessoas não curtirem isso, por isso aparentemente o romance de Gini e Nappa foi tão superficial. Eu queria fazer uma construção melhor pra eles, mas o medo das pessoas acharem isso desnecessário me impediu. Já com Trunks e Espinalha, eu sim tive planos pra abordar o romance deles de maneira cômica, mas por causa do ódio sem sentido contra a Espinalha, eu meio que decidi cortar essas cenas de romance para evitar mais ódio desnecessário, mas ainda tinha projetos sobre como o amor dos dois ia evoluindo com o tempo, sendo amantes e ao mesmo tempo rivais. Eu planejei transformar a Mai numa rival romântica para a Espinalha, lutando pelo amor do Trunks, e isso até apareceu na teoria. No começo da saga Black, era pra essa rivalidade ter ido pra frente, sendo uma das tramas da nova geração, mas as pessoas disseram nos comentários que essas cenas eram chatas, e só serviam para enrolar a história, por isso depois da saga Black, eu decidi excluir essa ideia, o que é uma pena, já que tinha diversas cenas bem engraçadas que eu tinha planejado para esta rivalidade, com até mesmo Pilaf e Shu com medo da briga das duas. Uma das coisas que mais me incomodaram em Dragon Ball Super foi a estupidez exagerada do Goku. Aquela cena do Goku pedindo uma luta pros Amas foi de arrancar os olhos. Então eu decidi reformular o Goku, deixando ele na maioria das vezes com uma personalidade séria que sabe dos riscos que suas atitudes têm. Eu me baseei no Goku em Super Saiyajin da saga Frieza. Eu trouxe um Goku sério que leva as coisas a sério, que não é só um debilóide louco por lutas. Dá até vergonha aquele Goku ser o oficial e eu tive que melhorar ele pra teoria, infelizmente. Infelizmente, Espinalha não foi tão bem recebida quanto eu pensei. Eu jurava que o pessoal ia gostar do jeito meio durão e fofo dela, mas não. O tanto de ódio que eu recebi dela foi assustador. Teve até um canal que me detonou por causa da Espinalha. Todo esse ódio desnecessário me fez me arrepender de ter criado ela. Se eu pudesse fazer a teoria da Gini de novo do zero, eu não faria mais a Espinalha. Fico realmente triste de que minha única personagem original, a única que eu posso oficialmente dizer que fui eu que criei, foi um erro. Se algum dia eu for fazer um reboot da teoria, Espinalha não vai existir nela. Eu vou deletar ela completamente no reboot. E isso tem a ver com o ódio contra a Espinalha. Goten sempre foi usado para atacar diretamente a Espinalha, não só de maneira normal, como de maneiras bem pesadas e cruéis. Isso vai ser abordado mais profundamente nas próximas camadas, mas o que interessa é que, graças a esse ódio gratuito contra a Espinalha, eu decidi banir o Goten da teoria. Sim, ele iria fazer parte dos guerreiros da nova geração, mas por causa da maldade humana, eu tirei ele completamente da história. Não só isso, como também bloqueei as palavras Goten no meu canal. Mais pra frente vocês vão entender o porquê dessa atitude tão drástica.
Masako X é um canal no YouTube que também faz teorias de Dragon Ball. Ele é o criador da personagem Ramte, que é filha de Raditz com Lamte. Originalmente eu não iria usar a Ramte como personagem da teoria, mas como um amigo sugeriu a Ramte como filha de Raditz, e também já havia várias imagens dela pela internet, o que tornaria mais fácil minha teoria. Eu decidi usar a Ramte na teoria, claro que dando todos os créditos ao Masako pela personagem. Ramte é uma das personagens mais queridas do Masako X, tendo fanbase, criadores de fanarts, e até mesmo fanfics dela onde o próprio Masako lê no canal dele, o que me faz eu me perguntar, aonde eu errei na espinária. Como sabem, uma das maiores dificuldades da teoria da Gine é achar imagens boas da Gine como guerreira, e graças a um desenhista que me ajudou no passado, eu consegui diversas imagens para usar na teoria. Isso me ajudou muito, e salvou as sagas de Dragon Ball Super. Acontece que com o tempo, ele parou de assistir a teoria. Até aí tudo bem, mas eu havia pedido imagens específicas para o Torneio do Poder, imagens que eu não ia conseguir achar na internet para representar as cenas. Ele claro que falou que estava tudo bem, que ele iria fazer estas imagens para mim, mas ele me disse que depois disso, ele não poderia mais me ajudar com as imagens. Eu falei que tudo beleza, para ele ficar de boas, eu só precisava daquelas imagens mesmo. Desde essa conversa se passou quase um ano, e quando eu fui cobrar ele, afinal eu estava perto do Torneio do Poder, ele disse apenas que não ia fazer, e para eu me virar com o que eu tinha. Na época em que eu estava planejando a teoria da Gine, existiam muitas teorias da Gine, sendo apenas um meio de reprodução para que Goku fosse filho de outro ser. Isso me incomodava demais, pois além de ser uma teoria super rasa, não dava nenhum valor para a personagem da Gine. Isso foi um dos grandes motivos para que Gine se tornasse uma das personagens mais poderosas da teoria, não sendo apenas uma forma do Goku nascer de outro pai, mas tornando ela uma personagem própria, com suas próprias motivações. Ela é mais do que uma forma de Goku nascer de outro ser, que não seja Bardock. Vegeta aqui não possui apenas uma rivalidade com Goku, um guerreiro de classe baixa que superou os poderes do príncipe da raça. Ele possui uma rivalidade com toda a família de Goku. Jin é uma cozinheira que nem poder de luta tinha, e agora superava toda a família real. Raditz era o mais fraco do trio Saiyajin, agora ele rivaliza até mesmo com um príncipe de classe alta. E Goku aqui sempre acha uma maneira de superar Vegeta, o que o deixa extremamente furioso com tudo isso. Então por isso que Vegeta aqui quer ser o mais forte, para superar a família de classe baixa, que de alguma forma superou o poderoso príncipe. Em junho, um youtuber chamado Yamoshi Z veio me chamar para um podcast no canal dele. Chegamos a gravar e tals, falamos bastante sobre a teoria da Gine, e ele me disse que depois do próximo vídeo que ele estava fazendo em colaboração a outro youtuber, ele lançaria o vídeo. Acontece que ele já lançou o vídeo em colaboração com outro youtuber, e vários outros, e nada do meu podcast. Eu perguntei já sobre o podcast, mas ele disse que ia sair logo. Nisso já se passou mais de 2 meses, e nada. Provavelmente ele não curtiu a minha participação, e deve ter deletado o podcast. É engraçado que na época, eu falei pros meus pais sobre isso, e eles sempre perguntavam sobre o podcast. Sei lá, acho que eu devo ter feito algo errado, sei lá, mas fazer o que é a vida. Desculpem a todos aos meus inscritos por fazerem vocês esperarem por algo que nunca vai sair. Goditz é a fusão Metamoru de Goku e Raditz que só apareceu na saga Buu. Esta fusão nunca mais apareceu em nenhuma outra saga da teoria. O motivo disso é pela falta de imagens da fusão de Goku e Raditz. Se vocês pensam que existem muitas poucas imagens da Gine como guerreira, é porque vocês não viram o quão escasso era achar imagens da fusão de Goku e Raditz. As únicas imagens da fusão deles só existem no canal do Masako X. A falta de imagens absurda de Goditz fez ele apenas aparecer na saga Buu, e provavelmente vai ser a única aparição dele, pois não tenho planos de trazer ele de volta, por causa da escassez de imagens dele. Por originalmente eu não planejava implementar os personagens de Masako X na teoria, eu não tinha qualquer intenção de colocar a Lante na teoria, por isso durante os 3 anos entre a saga Frieza e a saga Android, ela apareceu grávida da Ramte, sendo que eu fiz uma história bem curtinha em off de como ela e Raditz se conheceram. Basicamente Raditz estava voando pelo planeta em busca de meios de se fortalecer, quando ela encontra a Lante loira, fugindo da polícia com uma bolsa de dinheiro. Raditz acha aquilo divertido, e acaba pousando na frente dos policiais. Como Raditz não teve tanto desenvolvimento, ele ainda era um pouco cruel, e ele solta um ataque que mata todos os policiais. Lante pergunta qual era o problema do cabeludo, já que ela estava se divertindo. Raditz meio que pensa inicialmente em matar a Lante, mas o jeito bruto dela o chama a atenção. Daí eles viram uma dupla de delinquentes, até Gine intervir.
Enquanto vivo, dava pra perceber que eu não utilizava tanto o Nappa como um Super Saiyajin na teoria, até mesmo quando ele é controlado por Babidi. Eu não usei imagens dele em Super Saiyajin. O problema do Nappa Super Saiyajin é o mesmo dos outros. Falta de imagens pela internet. Agora vocês entendem do porquê eu precisava de ajuda com desenhos. Muitas ideias que eu tenho, não dá pra representar por causa da ausência de imagens. Nappa sim, se transformava em Super Saiyajin, mas por causa da ausência de imagens, eu fico pensando como seria a teoria da Gine, se eu tivesse como fazer as ideias que eu tinha originalmente. Talvez a teoria teria ficado bem diferente do original. Hunt possui um irmão que nasceu um pouco antes da época da saga do Golden Frieza. Ele tem por volta de 5 anos, seu nome é Browser. Ele foi criado para aproveitar a ideia original de usar a imagem do BT como filho de Raditz. Bem antes de eu cogitar a ideia da Hunt, Browser vai ser um dos guerreiros da nova geração no futuro. Já estou escrevendo um roteiro para ele, onde ele vai começar a participar das batalhas no futuro, mas diferente de Espinária, onde eu investi muito e deu errado. Browser vai ser um garoto menos original, mais voltado aos garotos de Dragon Ball mesmo. Foi uma coisa que eu percebi, enquanto vivo, Nappa recebia todo o ódio da fanbase, e ninguém ligava pra Espinária. Quando ele morreu, todo o ódio que era pro Nappa, foi pra Espinária. Tipo, nunca entendi o porquê as pessoas odiaram a Espinária do nada. Ela nunca fez nada demais. Parece que pelo simples fato dela apenas existir, fez as pessoas odiarem ela. Existem muitas pessoas que pedem a morte dela, mas isso vai ser abordado mais pra frente. Em 2021, eu conheci um canal chamado Aleatoriamente Teórico. A gente conversou um pouco e tals, e na época em que eu fazia lives na Twitch, a gente combinou de fazer um crossover com nossas teorias, bem ao estilão de Dragon Ball Multiverse. O motivo de eu ter cancelado esse crossover, e também ter cortado laços com o Aleatoriamente Teórico, foram 2 comentários bem infelizes em 2 lives minhas. O primeiro comentário, foi quando eu estava falando sobre a receptividade sobre uma história original minha, chamada Imaginazoid. Eu falei que tinha parado de fazer lives de teorias, porque live editando a Imaginazoid, as pessoas saíram da live. Daí ele falou isso. Quando eu fui fazer a live editando a história da Zoe, o pessoal saiu tudo da live. A hora que eu tava fazendo, eu tive que sair, depois voltei pra live. Quando eu voltei, o pessoal não tava mais lá. Ninguém entrou, ninguém viu, ninguém deu bola, ninguém deu a mínima. Então basicamente eu falei, mano, se o pessoal não dá bola pra uma história autoral minha, por que eu ia dar bola pra fazer live de teoria? Aquele dia eu fiquei meio chateado, hein? Aquele dia eu... É porque o pessoal caga pra Zoe. Então, eu comecei a cagar pra fazer live de teoria também. A segunda, era eu falando sobre uma ideia de um jogo que eu queria fazer. Eu falei que queria saber como seria meu jogo, onde alguém aceitasse me ajudar. Daí ele falou isso. Eu gostaria de saber como seria como é que seria meu jogo no outro universo em que eu consegui... Que eu consegui ajuda pra fazer meu jogo. Gostaria de saber como é que seria meu jogo. Só isso que eu gostaria de saber. Seria um fracasso. Você quer ser banido, cara? Você quer perder um inscrito? Quer ser banido? Vamos lá. Como banir alguém na Twitch? Vamos ver como é que vai. Vai perder um inscrito por causa disso. Só pra parar de ser besta. Perdeu um inscrito por causa disso. Gine aqui possui uma idade bem avançada, muita experiência em combate, se tornando a guerreira Saiyajin que mais evoluiu desde que o planeta Vegeta foi fundado. Gine chegou ao planeta Terra por volta dos 25 anos, sendo Goku ainda um bebê. Como o tempo passou por mais tempo na teoria, Gine tem quase 90 anos. Mas ela tá conservada. No episódio 4 da teoria, Gine diz ao Nappa que ela pensou em se tornar imortal, mas isso não adiantaria contra Frieza. Ao invés disso, ela pediu para ter juventude eterna, para que assim, pudesse aproveitar ao máximo suas batalhas. É por isso que mesmo tendo uma idade tão avançada, Gine ainda possui um corpo jovem, e ainda consegue se manter em primeiro lugar, como guerreira mais poderosa do universo 7. Originalmente, Hunt teria cauda também, já que em diversas imagens da Hunt pela internet, ela possui sua cauda, mas eu decidi tirar a cauda dela, por causa que eu queria evoluir o Ozaru pela Espinária. Hunt sim teve uma cauda no passado, mas a pedido de Lant, Raditz tirou a cauda dela, depois da primeira transformação de Hunt em Ozaru. Como Vegeta, na saga Buu, Raditz ainda não era um cara completamente bom. Dabura disse que sentia um pouco de maldade no coração de Raditz, e até pergunta ao Babidi se ele queria Raditz no seu exército Majin. Apesar de Babidi recusar, Raditz não teria nenhum motivo forte para se manter fora do controle mental de Babidi, o que significa que Babidi se tornaria um servo obediente a Babidi.
Apesar de ter chegado aonde chegou, Raditz ainda diz que seu irmão Kakaroto é um guerreiro de classe baixa, pois foi o nível que ele foi qualificado no planeta Vegeta. Goku não parece se importar tanto com esses títulos que o planeta Vegeta colocava nos bebês Saiyajins. Jin, por sua vez, tem orgulho de que seu filho, um guerreiro de classe baixa, tenha superado por muito toda a elite do planeta Vegeta, e também tem mais alguém que tem orgulho da onde o Goku chegou. Graças ao fato de que os Saiyajins não foram extintos por Frieza, Trunks se sente no direito de assumir o reinado dos Saiyajins, já que ele é filho do príncipe da raça. Isso vai ser abordado mais pra frente na teoria. E também, como Espinária é sua namorada, será que Espinária vai se tornar uma rainha no futuro? Dragon Ball Reboot é um mangá onde Jin foge pra Terra com Goku. É uma história bem mais famosa e querida do que a teoria da Jin. Algumas pessoas acharam que eu tinha me baseado nesta história para criar a teoria da Jin, mas na verdade, eu nem sequer conhecia essa história, até o antigo desenhista me falar sobre ela. Apesar de Dragon Ball Reboot ter bem mais engajamento que a teoria da Jin, foi uma completa coincidência ambas das ideias serem praticamente as mesmas, e ambas das histórias tomaram rumos diferentes, com o Reboot sendo amado pelos fãs, e a teoria da Jin ficando somente numa bolha. Se pararmos para pensar, graças ao relacionamento amoroso de Trunks com Espinária, podemos dizer que Nappa, Goku, Raditz e Vegeta são da mesma família agora. Espinária sendo filha de Jin e Nappa, sendo assim meia-irmã de Goku e Raditz, que namora Trunks, o filho de Vegeta, e essa união se confirmou no futuro deles graças ao nascimento da pequena Jin, filha de Mirai Trunks com Mirai e Espinária. Com isso, a pequena Jin possui o sangue dos 4 Saiyajins principais da saga Saiyajin. Não é que não existia outras teorias da Jin. Na verdade, sim, existiam, mas todos deixavam a Jin como segundo plano, ou como uma reprodutora sexual. Eu fui o primeiro brasileiro a dar destaque a ela, o primeiro que tornou Jin numa guerreira realmente poderosa. Na época que eu criei a teoria, eu assisti todas as teorias brasileiras sobre a Jin antes de criar a minha, e nenhuma delas a Jin tinha algum valor real. Era apenas a sombra de outras pessoas. Fui o primeiro a arriscar o empoderamento dela. A desculpa na época para que Son Gohan desse o nome de Goku para o filho de Jin era para se parecer mais com um nome terráqueo, já que Kakaroto seria considerado um nome muito estranho para os terráqueos pronunciarem. Já no ponto de vista da teoria, eu queria manter o nome Goku, apesar de Jin ter se falado que o nome de seu filho era Kakaroto. Eu achei que ficaria muito estranho a Bulma, Kuririn ou qualquer outro terráqueo chamando o Goku de Kakaroto, por isso decidi dar uma desculpa para Son Gohan e colocar o nome de Son Goku. É engraçado que eu tive ideia de mudar o nome da Jin também. No primeiro episódio o Son Gohan chama Jin de Gina, abreviação de Regina, mas eu descontinuei essa ideia por achar que não iria ficar legal mudar o nome da Jin. Teve um comentário de algum seguidor, que perguntou se Trunks, Ramti e Espinária eram um trisal. Não achei esse comentário, mas isso é completamente absurdo. Ramti e Espinária são parentes, mais especificamente, tia e sobrinha, apesar da pouca diferença de idade. Se elas formassem um trisal com Trunks, seria tecnicamente incesto, fora que eu duvido muito que Espinária aceitaria dividir o Trunks com qualquer garota. O motivo dela deixar Ramti ficar perto dela e do Trunks, é justamente pelo fato de que ela sabe que não pode rolar nada entre eles, pois elas são parentes. Existem sim fillers na teoria, apesar de serem canônicos, ainda podemos dizer que são fillers, tipo a aparição de Arale. Apesar de canônica, aquela batalha não mudou nada, por isso é um filler. Podemos dizer que a investida de Mai com Trunks na saga Black também é um filler, igualmente a participação de Yamcha e Tenshinhan na saga Frieza. Entre outros fillers, podemos dizer que a participação dos androides na saga Buu também é um filler. Entre outros, filler não é apenas algo que não é canônico, mas é algo que não acrescenta em nada na história. Se querem que eu apele um pouco, a participação de Bardock no outro mundo foi filler. Pronto, agora podem me matar, hehe. Depois do Torneio do Poder, Jin vai deixar que a nova geração comece a cuidar da Terra. Ela não vai parar de lutar, mas vai focar em treinar os novos guerreiros. Não falo apenas de Trunks, Espinária e Ramti, falo de Pan, Browser e futuramente Braille B. Jin depois do Torneio do Poder, vai ter uma mentalidade bem parecida com a mentalidade do Mestre Kami no final do 22º Torneio de Artes Marciais. Já não sou mais necessário. Estou vendo que esses garotos cresceram e amadureceram. Agora são verdadeiros lutadores de artes marciais. Finalmente chegou a vez da nova geração de lutadores. A nova geração?
Eu estou há mais de 3 anos bolando o spin-off da teoria, focando nas aventuras da nova geração de Saiyajins. A única razão para eu não fazer esse spin-off é que eu quero fazer uma HQ, bem ao estilo de Dragon Ball RR de Masako X, mas para isso eu precisaria de ajuda, e vocês já sabem como as pessoas que assistem esse canal adoram me ajudar. Quem sabe algum dia, sei lá. Eu decidi criar uma trama por volta da forma lendária que Broly e Kyo possuem, sendo no universo 7, resultado de experiências para criar artificialmente o lendário Super Saiyajin, a mando do tirano do rei Vegeta. Gene diz isso no episódio 71. O desespero em derrotar Freeza era tão grande, que eles pegavam bebês recém-nascidos para tentar criar uma nova classe de guerreiros Saiyajins com poderes infinitos. Obviamente diversas crianças inocentes morreram por não suportar essa quantidade de poder. O único que aparentemente sobreviveu foi o Broly. Saga do Golden Freeza era para durar bem mais do que durou. Tinha planos a mais para ela, e também introduzir o Broly de maneira coerente, sem ser corrido. Mas por alguma razão, as pessoas que assistem a teoria começaram a reclamar que a saga do Golden Freeza estava demorando demais. Mesmo eu tentando ao máximo aproveitar aquela saga, fui obrigado a terminar ela de maneira corrida, pois as pessoas não possuem paciência. É sério, todas as imagens que eu usei da Gene em Super Saiyajin 3, desde a saga Buu até a saga Golden Freeza, não eram da Gene, de sim da Caulifla. Minha mãe do céu! Como eu falei, não existem muitas imagens boas da Gene, por isso eu tive que improvisar algo se eu quisesse que ela tivesse o Super Saiyajin 3. Se repararem, todas as imagens em que Gene aparece em Super Saiyajin 3, não mostra o corpo dela, pois o corpo da imagem era da Caulifla, um dos maiores segredos do canal. Muita gente achou que o relacionamento de amizade da Mirai Ramte com a Mai era algo mais, pelo fato da Mirai Ramte morar junto com Mai, mas acontece que não, elas apenas são boas amigas e companheiras de guerra. Mas foi curioso ver as pessoas perguntando se Ramte tinha propensões lésbicas, já que Ramte é mais neutra em questão de relacionamento, mas não, ela não é lésbica. Sim, a ideia original era para ter cenas realmente perturbadoras na saga Black, como o corte que Black faz na barriga no Raditz, arrancar alguns órgãos dele, ou os pedaços internos de Bulma caírem sobre Mirai Trunks, Mirai Espinária e a pequena Gene. Tinham diversas cenas pesadas mesmo na saga Black, que na época que eu pedi pro desenhista, ele se recusou a desenhar por ser muito pesado, mas Dragon Ball sempre teve cenas bem pesadas, como o Freeza sendo cortado ao meio, graças ao desenhista se recusar a desenhar. Eu deixei a saga Black menos pesada, mas ainda tem algumas cenas pesadas na saga Black final. Beleza, vamos ficar nisso daqui. Ai, caralho, que não, demônio! A raça dos Namekuseidins foi baseada em lesmas, e as lesmas possuem mais de 3 corações. Então eu decidi colocar isso na história da teoria. Quando Rito estava lutando contra Piccolo no torneio de Champa, Rito explode um dos 3 corações de Piccolo. Essa informação não é oficial, mas faz muito sentido que os Namekuseidins tenham 3 corações, já que eles não precisam tirar energia dos alimentos, e apenas bebem água. Spranix possui o lado dominante na fusão de Espinária, por isso seu corpo assumiu realmente uma forma feminina. Apesar das personalidades se misturarem, é o lado dominante da fusão que define se uma fusão entre gêneros opostos é uma garota ou um garoto. Spranix assumiu um corpo feminino, com o lado dominante da Espinária. Isso significa que se Trunks e Espinária vierem a fazer a fusão Potara, além do lado dominante da fusão ser o Trunks, a fusão Potara deles vai ser realmente um garoto. É algo pesado que um amigo perguntou, já que os Saiyajins são tão resistentes. Talvez a Gene não tivesse morrido totalmente quando 17 pisou no rosto dela. Por isso, ela estaria agonizando, e quando 17 jogou ela no fogo, ela sentiu todas as dores de morrer queimada. Eu juro que não sei o que pensar sobre isso. Apesar de sofrer pela destruição do planeta Vegeta, Gene sabia que os Saiyajins não prestavam. Ela fala isso pra Mirai Espinária, que nem mesmo ela era uma boa pessoa no passado. Mas cada Saiyajin pode escolher o seu futuro, como Bardock escolheu mudar. Também ela sabe que a conquista era ruim para o universo. Foi por isso que ela nunca quis atacar a Terra no passado.
No episódio 48, diversas cenas do casamento de Mirai e Espinária e Mirai e Trunks tiveram que ser cortadas, como uma cena do Raditz, Vegeta e Goku brigando por um pernil de carne, ou a vovó Uranai vendo o futuro da pequena Gine para Trunks e Espinária, fora deles voltando pro futuro com todos os seus amigos. Essas cenas foram cortadas, para lançar o episódio dentro do prazo. Aqui, Gohan nunca precisou esconder seus poderes, já que o torneio de Cell não foi transmitido mundialmente. Então, por nunca ter que esconder seus poderes, ele nunca viu necessidade de criar um alter ego para usar seus poderes de Saiyajin. Fora que Videl aqui só chama o Gohan Pro Torneio de Artes Marciais, pois Gohan não esconde sua força nos lugares. A ideia da Randy era que, como sua mãe gosta de usar armas de fogo, ela criasse armas de Ki para poder lutar, tipos as armas que o Lanterna Verde faz. Ela faria pistolas, rifles e até metralhadoras, usando apenas o seu Ki. Essa ideia não aparece na série pelo maior motivo de todos: falta de imagens. Não consigo representar isso sem nenhuma imagem. Foi por isso que demorei muito para introduzir a Randy nas batalhas da nova geração. O design da Espinária, eu já fiz algo bem parecido com ela no Dragon Ball Online. O cabelo dela é bem parecido com o cabelo da Gene, tipo como Goku é parecido com o Bardock. As roupas da Espinária são verdes neon e bem justas ao corpo dela. São iguais às roupas da imagem que estou mostrando. Ela tem cauda e possui uma expressão mais marrenta. Apesar de eu apenas utilizar a imagem da Note como referência, eu me acostumei com ela sendo a Espinária. Por isso alguns detalhes da Espinária, como o rosto dela, vão ser baseados na Note. Começa agora, os verdadeiros motivos de eu banir o Goten da teoria. Muitas pessoas diziam coisas horríveis que o Goten deveria fazer com Espinária, como necrofitor, entre outras coisas bem pesadas. Parecia até que eu estava lendo fóruns da Deep Web descrevendo os vídeos mais pesados de lá, mas eu deixei um comentário especial para a última camada. Agora entendem do porquê eu bane a palavra Goten do meu canal. Vários comentários pediam para eu fazer cenas mais 18 na teoria, como existiam em Dragon Ball clássico. O próprio YouTube deletou esses comentários, por isso não posso mostrar pra vocês. Mas o tanto de gente tarada pedindo coisas mais 18 na teoria, chega a ser engraçado. O pessoal esquece que tem crianças assistindo, e que se eu fizer um episódio mais 18, o YouTube vai comer meu rabo com farofa de milho. Exatamente, um fã que dizia amar a teoria, me pediu um episódio rentão do Trunks com a Espinária. Ele até descreveu as cenas pra eu colocar na teoria. Pareciam daqueles contos pela internet. Sério, qual é o problema de vocês? Querem que meu canal seja banido da existência? Se eu fizer um episódio com teor sexual, o YouTube vai me arregaçar, e não no bom sentido. Quando eu comecei a saga do Deus, algumas pessoas começaram a reclamar do Trunks ter ficado com a Espinária ao invés da Mai. Acontece que eu sempre achei estranho o romance de Trunks com a Mai, afinal apesar de um corpo infantil, ela era uma adulta, enquanto Trunks realmente era criança. Mas é absurdo que os caras prefiram mais que uma adulta se relacione com uma criança, do que um romance infantil mesmo. Ok, eu dei uma exagerada nesse tópico, mas na teoria do rei, onde Caulifla é a esposa de Goku, que por alguma razão ninguém criticou isso. Caulifla e Goku possuem uma filha chamada Kelly. É uma garotinha arrogante, poderosa e rival do Trunks, e Trunks e ela parecem possuir alguns sentimentos um pelo outro, fora o fato que Kelly é uma Saiyajin pura, possui orgulho de ser uma Saiyajin, e ainda possui a cauda. Isso não parece meio familiar não? Fora eles se enfrentarem nas final da categoria infantil do torneio de artes marciais da saga Buu, e ainda a Kelly vencer o Trunks na final. Foi mal. Sim, de fato, a Mirai Espinária, quando foi controlada por Babidi, destruiu um hospital cheio de crianças com doenças terminais. Essa foi uma das cenas mais pesadas e tristes da teoria. Muitas crianças imploraram por suas vidas, e algumas até aceitaram a morte. As médicas pediram para Espinária não fazer isso, já que Espinária era conhecida como uma das heroínas que salvou o mundo dos androides. Isso significa que ela era uma heroína para todas aquelas crianças, e a heroína matou todas elas sem piedade. Essa cena é mais tensa do que parece.
Nappa perdeu sua alma no outro mundo, e ela foi usada para criar um novo ser no universo. Isso significa que a alma do Nappa já é uma criança que vai à escola, estuda e tem uma vida, sem sequer se lembrar que teve uma filha, que foi um Saiyajin gigante, ou qualquer lembrança da sua antiga vida. Nappa agora não possui mais qualquer ligação com sua antiga vida, e provavelmente nunca saberá o quão longe sua filha chegou. Exatamente, Bulma ainda não tinha terminado de fazer as roupas especiais para Spinaria Ozaru, e quando Frieza fez ela se destransformar, Spinaria voltou sem qualquer roupa, igual ao Goku e ao Gohan quando se tornavam Ozaru. A sorte dela é que Bulma tinha um estojo de cápsulas com roupas para ela, mas até Gine chegar, Spinaria ficou completamente despida na luta contra Frieza. Isso me deixou meio confuso, sempre foi ódio contra a coitada da Spinaria. Eu até estava pensando em desistir dela, e dar um jeito de matar ela, quando do nada, alguns comentários brotaram dizendo que adoravam ela, e que ela era tão fofa. Isso me deixou sem entender nada, pois desde que eu comecei com a Spinaria do presente, só foi ódio sem sentido, ódio doentio. Nunca recebi antes um comentário falando que alguém curtia a Spinaria, até o desenhista não curtia ela, então isso foi realmente uma surpresa. Na saga Buu, após absorver Gohan, Buu ia matar Goku, e a única opção que ele tinha era fazer a fusão com sua mãe. Essa fusão quase aconteceu. Se Vegeta não aparecesse, se eu tivesse desenhos, eu iria mostrar o Goku imaginando a fusão com sua mãe. Seria uma fusão masculina poderosa chamada Jinto, o guerreiro supremo de mãe e filho. No episódio 23, Gine chama Spinaria para aparar os pelos da cauda. Raditz diz que isso era como os humanos cortavam os cabelos, já que os Saiyajins puros não possuem aumento nos cabelos. Isso foi adicionado como uma cena cômica, mas isso explicaria do porquê na infância, as caudas dos Saiyajins sempre crescem, é o equivalente ao cabelo crescer, e a partir de um certo estresse psicológico, as caudas não crescem mais, como se fosse uma espécie de calvície. Eu pensei muito sobre isso, mas eu não trouxe essa transformação ainda, por causa das poucas imagens da Noite em Super Saiyajin 4. Se tivessem mais imagens dela em Super Saiyajin 4, eu traria essa transformação para a teoria, sendo uma transformação exclusiva da Spinaria, por ela ainda ter sua cauda. O que eu quero dizer é que eu tenho planos de ter o Super Saiyajin 4 para a Spinaria sim, mas como eu vou trazer com a ausência de imagens da Noite, eu não sei. Na ideia original, Marron ia participar dos guerreiros da nova geração, mas pela milésima vez, eu não consegui aplicar essa ideia pela ausência de imagens dela como guerreira. Não existe quase nenhuma imagem da Marron lutando ou soltando ataques. Infelizmente, mais uma que sofreu pela ausência de ajuda desse canal. Isso é algo doentio escrito por um doente. Eu juro que me senti mal lendo isso na época. Sei que Spinaria é odiada, mas isso aqui chega a ser num nível criminoso. Eu nem vou ler isso. Se você tiver coragem pra ler essa merda, leia por sua conta e risco. Eu já banei esse usuário pra sempre do meu canal e denunciei esse comentário. Espero que o YouTube delete o canal dele. Bom, isso foi meio que oficial, pois diferente de Kuririn, que morreu apenas com um golpe na cabeça, a morte de Gine por Tamborim foi um pouco brutal, já que Tamborim disparou diversos lasers contra Gine, a perfurando diversas vezes, a deixando completamente ensanguentada. Só não foi aprofundado na época, pois eu na época fazia episódios corridos, mas eu imaginei a Gine sendo perfurada diversas vezes por Tamborim. Como eu falei, eu trouxe o Frieza original pra saga do Golden Frieza, e aquele Frieza era cruel, assassino, sádico, e adorava torturar seus oponentes. Frieza na saga Golden torturou Goku, Spinaria, Gine e até mesmo Gohan de maneira brutal. Eu queria realmente passar a mesma intensidade da saga Namekusei, como ele perguntando ao Goku qual jeito de morrer. Goku queria morrer. Estou pensando o que faria você sentir muita dor. Quebro o seu braço ou arranco as suas orelhas? Ou melhor ainda, quer que eu rasgue a sua garganta?
Isso foi uma piada do episódio 68, onde Spinaria diz que ela iria dormir com Trunks, e Karen briga com ela. Isso foi na verdade só uma piada, que eu acredito que teria em Dragon Ball clássico, e no Z, já que como eles treinam muito juntos, acabam dormindo de exaustão. Mas eles nunca dormiram como um casal, mas sim de cansaço depois de treino nas montanhas. Que lugar mais estranho. Eu tô achando que aqui não é o paraíso. Espero que tenha gostado desse iceberg. Se tiver mais de 1000 likes, eu faço o iceberg da teoria dos Vingadores. Por isso, chamem seus amigos para dar like aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!